Estamos começando agora mais um plantão do Comando de Negociação, aqui do Sintect GO, e hoje recebendo o dirigente sindical Eliseu Pereira, que esteve essa semana em Brasília participando das reuniões entre o Comando de Negociação da Fentect e os Correios. Seja bem-vindo, Eliseu. Prazer, Larissa. Bom dia aí aos que estão nos assistindo, que vão nos assistir posteriormente. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos acompanhando. Eliseu, você esteve nas reuniões entre o Comando de Negociação da Fentect e os Correios, tratando dos assuntos da campanha salarial da categoria setista. O que é que você viu lá nessas reuniões? O que é que você pode trazer de informação para os trabalhadores sobre essas reuniões? Então, Larissa, na verdade, nessa semana que começou do dia 1º para cá, a gente tratou primeiro das questões sociais. A empresa fez as apresentações dela nos 2 primeiros dias, várias diretorias lá, né, o que é de praxe. A gente sabe, de certa forma, o movimento sindical já está habituado a isso, sabe que a empresa faz essas apresentações um pouco para mostrar a realidade, mas também um pouco para tentar convencer a categoria de que não, ou os dirigentes que ali estão representando a categoria, de que não há possibilidade de melhorar nas condições gerais, principalmente na hora de você discutir a questão financeira, né? Quando a gente sabe que, primeiro, a gente não tem os documentos comprobatórios de que aquilo que está sendo dito é verdade. A gente quer dar um voto de confiança, a gente percebe que há o interesse do atual governo de fato, pelo menos recuperar aquilo que o trabalhador teve aí surrupiado durante a gestão passada, né, tirado na mão grande mesmo, nossos direitos no acordo de 2020 com o aval do Tribunal Superior do Trabalho, né? Mas isso não vai vir assim de mão beijada, não. Isso vai exigir sim da nossa parte organização, comprometimento, participação nas assembleias, se for necessário greve, entendeu? Vai exigir sim do movimento. Nada para o trabalhador nunca veio assim gratuitamente, né? O acordo coletivo até hoje nós tivemos mais avanço, que foi no de 2006, quando em termos financeiros nós tivemos 24% de aumento. Aquele ano também exigiu muita mobilização da categoria. Então, desde já fica aqui a minha convocatória para os trabalhadores abraçarem a causa realmente, estarem ativamente atentos quando o sindicato chamar a assembleia. Era para ter tido uma ontem, mas não houve ali avanço suficiente ainda, não discutiu-se pauta suficiente para você fazer uma assembleia de avaliação da campanha, né? Então, os 2 primeiros dias foram apresentação. Ontem já foi propriamente aliás, antes de ontem foi efetivamente a apresentação de propostas da parte da empresa e nós contrapondo, né? Porque mesmo sendo as cláusulas sociais, a gente entende que tem dentro da proposta da empresa espaço para avanços, espaço para se negociar, né? Você pega, por exemplo, a questão do estudante, né? E as pautas sociais, ela tem um problema. A parte da categoria não dá a devida importância para ela, só dá a importância depois quando precisa. Então você pega o caso da cláusula lá que trata do excetivista estudante. A proposta da empresa é 2 dias de folga para o trabalhador quando ele for fazer prova final, 2 dias por semestre. Ora, prova final, e aquele trabalhador que está, sei lá, cursando, por exemplo, o curso de Direito? Aí a universidade, no dia ele está estudando, impõe a ele a obrigatoriedade de pegar a aula no sábado. Ele é da equipe do sábado. Se houvesse a flexibilização dentro do que os sindicatos propõem, a empresa, de alguma forma, estenderia o horário de trabalho desse trabalhador por 1 hora a mais no meio de semana, para que ele tivesse a folga no sábado. Nós entendemos que dá para negociar assim. A empresa não, é só as 2 horas e tal. Então, pegou-se ali as propostas das federações, disseram que vão estudar e aí até o dia 10 vão apresentar efetivamente para a gente o que dá para avançar, o que dá para incorporar das propostas que a Fentect fez e a outra federação dentro das propostas deles. E aí até lá a gente de fato vai ter algo palpável para ir discutir nas assembleias, né? Ontem foi um ponto fundamental, que é a questão das mulheres, uma pauta bem ampla, as companheiras discutindo muito, né? Discutiu desde a questão das licenças inerentes ali ao acompanhamento dos filhos,
e isso não é só para a mulher, isso abrange também os homens, até a questão do assédio moral e sexual, que nós, o movimento sindical, entendemos que só vai ser efetivamente combatido no dia que a gente tiver comissão paritária de investigação, de apuração, ou seja, uma comissão com, sei lá, 2, 3, 4, o número que seja de representantes da empresa e igual número representando os trabalhadores. Por quê? Porque hoje quem investiga o assediador é a empresa, e esse assediador muitas vezes é um gestor de alta patente, né, de alta cúpula, de alto comando. Então, esse investigado, ele muitas vezes tem poder sobre quem está investigando, né? Então, ele vai influenciar na decisão. E, uma vez que só quem está investigando é a gestão, a trabalhadora, que é assediada, ela fica à mercê dessas situações. E nós precisamos, de fato, que a empresa entenda a importância de uma comissão paritária. É óbvio que a gente pode definir qual que vai ser o poder, pode se discutir qual que é o poder efetivamente que vai se dar essa comissão, né? Ainda que não seja um poder decisório, um poder orientativo, alguma coisa assim, mas não pode deixar só na mão do empregador a apuração, porque só na mão do empregador a apuração, nesses anos todos, o que a experiência tem mostrado é que o Correio é campeão de casos de assédio moral. A maioria deles não é feita denúncia. Quando é feita denúncia, dificilmente é de fato apurado, né? Quando é apurado, rarissimamente mesmo, a gente vê alguém de fato sofrendo consequências. Alguém sendo penalizado conforme as regras dos manuais. Entende? Principalmente se o assunto for assédio sexual, como a gente viu acontecer aqui em Goiás já, com câmera provando o assédio e tudo mais, e nada aconteceu. E isso impede as mulheres de denunciarem, né? Porque elas observam que nada é feito, então elas vão ficar com receio de denunciar. Sim, o resultado final disso tem sido, ao longo dos anos, inibir a trabalhadora que está sendo vítima de assédio, né? Ontem a empresa apresentou uma proposta lá também relativa à questão da violência da trabalhadora, que tem um marido violento, que esse marido não é funcionário do Correio, e aí entrou ali em algumas questões, e a gente tem casos desses no Brasil inteiro, né? Essas situações também a gente precisa achar mecanismos que amparem essa trabalhadora, né, para que ela de fato se sinta segura na hora de fazer a denúncia e de fato se sinta segura no pós-denúncia. Porque às vezes tem a questão da denúncia, principalmente o que vai refletir na vida dela, seja no ambiente de trabalho, seja lá no ambiente familiar dela, o pós-denúncia, né? A insegurança que ela tem em relação à própria vida dela, em relação aos filhos, em relação ao trabalho dela. Então é todo um conjunto de situações que foram discutidas ontem. Boa parte das propostas discutidas pelos trabalhadores, a empresa passou a ideia de que está com boa vontade de acatar. Agora, a gente só vai saber disso mesmo até ali pelo dia 10, quando isso de fato estiver no papel, né? Aí sim a gente pode dizer, ó, gente, tem essa proposta, dá para avançar, dá para a gente aprovar, ou não, entendeu? Então, foram esses os principais debates dessa semana. É óbvio que a gente ainda tem a semana que vem toda pela frente para discutir questões ainda na pauta que não é exatamente a financeira, mas ainda temos que discutir liberações dos dirigentes sindicais, temos que discutir a questão da presença do sindicato nas unidades de trabalho, porque hoje, no formato que está aí, primeiro nós temos uma grande dificuldade para conseguir liberação. É só os 5 e pronto, ou seja, você tem uma gestão aqui em Goiás, por exemplo, nós somos 20 diretores. O Thiago, desde janeiro, que vem tentando liberar todo mundo para fazer uma reunião de direção sindical, não consegue, porque a empresa não libera os demais diretores. Então, não tem como a gente reunir todo mundo presencialmente, olho no olho, fazer um planejamento da gestão sindical dos próximos 4 anos. Entende? Por quê? Porque o empregador está inibindo, ainda fruto do acordo coletivo da época do senhor Jair Bolsonaro, que tentou destruir o movimento sindical de Correio, né? Não só o nosso de Correio, mas todo o movimento sindical ele tentou destruir, entende? Então nós precisamos dar muita importância para essa questão das liberações, a questão da presença dos sindicatos. O Correio elaborou uma estratégia de trabalho durante a gestão Bolsonaro, onde hoje é quase impossível você fazer reunião no local de trabalho, porque antes eu chegava num CDD,
no setor de trabalho, todos os trabalhadores tinham o mesmo horário de entrada, então eu conseguia fazer reunião com todo mundo. Hoje você chega, tem gente que entra num CDD 7 horas da manhã, tem gente que entra 8, tem gente que entra 9, tem gente que entra 10 e meia. Então quando eu chego no CDD 8 horas, muitas vezes o cara que chega 10 e meia está longe de chegar no trabalho. Quando ele chega, o que entrou 7 horas já foi para a rua. Ó. Então é inviável hoje você encontrar pelo menos 50% dos trabalhadores no local de trabalho. E a gente precisa discutir isso tudo, como é que vamos fazer para reorganizar isso de forma que o sindicato tenha acesso aos trabalhadores de fato. Entende? Muitas vezes o trabalhador está reclamando, o sindicato nunca mais visitou a base. Como é que... Não é que não visitou, é que muitas vezes a gente chega no teu local de trabalho, você está para a rua, você não chegou ainda, entende? Então, a gente precisa viabilizar. Nós não estamos falando que tem que engessar a empresa, não é isso. Mas o trabalhador precisa voltar a ter espaço para dialogar com seu sindicato. Porque a estratégia de distanciar os trabalhadores dos seus sindicatos é uma estratégia capitalista que visa, de fato, desmobilizar, desvincular o trabalhador do seu sindicato para poder facilitar os avanços das retiradas de direitos. Na medida em que você tem as categorias desorganizadas, os sindicatos fragilizados, fica mais fácil para você retirar os direitos dos trabalhadores. E aí a gente precisa avançar nisso. Semana que vem vai ser decisivo para nós. Creio que até sexta-feira a gente deve chegar também aí nessa pauta econômica. E chamar os trabalhadores para manter a mobilização. A gente tem tudo que tem se discutido ali, a gente tem procurado levar de informação para o trabalhador. Nós do MRL, do Movimento de Resistência e Luta dos Trabalhadores dos Correios, temos ao final do dia procurado fazer um vídeo e divulgado aí entre os nossos, né, para manter o povo informado e mobilizado, né. Hoje ainda, na hora que saiu o informe, os colegas, parte do comando ficou em Brasília ainda. Na hora que tiver o informe pronto, a gente vai divulgar para manter todo mundo informado. Trabalhador, dê importância à campanha salarial. Dê importância agora, antes do acordo estar assinado. Muita gente não dá importância, Larissa. Aí depois do acordo assinado, né? Ele adoece, por exemplo. Aí, mas cadê? Quantos dias de licença eu sou amparado e ainda recebo o ticket? É só tanto. Mas por que é só tanto? Porque lá na época do acordo coletivo nós devíamos estar mais mobilizado, mais atento, você não esteve. E aí a pessoa acha que nunca vai acontecer com ela. A gente percebe que essas questões sociais, as pessoas só dão importância quando acontece com ela, né? Pois é. Quando é para levar o filho doente no hospital, e aí ela vai perceber que ela não tem mais 6 dias no ano, ela só tem 1 ou 2. É só 1. No atual acordo não tem previsão disso. Nós estamos amparados pela CLT que prevê que é só 1. Sendo que quando nós tínhamos acordo, eram 12 períodos, né, ou 6 dias. Então, a nossa proposta no momento é 20 períodos ou 10 dias. A gente entende que dá para avançar, porque isso não é uma coisa que você usa todo dia, e não é todo trabalhador que está usando isso constantemente. Não é todo trabalhador que tem filho para usar isso. Então, isso não tem um impacto financeiro tão grande na empresa, dá para negociar, entendeu? Citando só esse exemplo para o trabalhador entender a importância dele estar acompanhando, dele estar participando ativamente. Forte abraço, segunda-feira que vem já estarei lá em Brasília novamente. E vamos acompanhar, gente, vamos estar ligados.